Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação, Walter Lima. Justiça na Tarde debate. Olá, muito boa tarde. São 15 horas e a partir de agora, a Rádio Justiça passa a debater com os convidados o assunto de hoje. O assunto de hoje tem tudo a ver com o dia de amanhã. Amanhã, 13 de maio. E o nosso debate aqui vai ser justamente da época em que o Brasil foi descoberto, colonizado e depois trouxe para cá, trouxe no sentido bem gentil, trouxe pessoas que vieram para serem escravizadas aqui no nosso país. Então, o nosso assunto da primeira hora vai ser começar no século XVI e vamos até o ano de 1888, o 13 de maio, quando a Lei Áurea, portanto, foi aí assinada. E a grande questão é justamente essa. Se a escravidão é reconhecida como crime contra a humanidade, quer dizer, então está em aberto. Mas será que alguém que praticou essa covardia com o povo negro, o povo africano, será que ao menos um pedido de desculpa foi feito ao longo desses anos? E as consequências disso tudo? Ou seja, a pessoa que era escrava, depois dizem que ela foi liberta. De alguma forma, ela chegou a ser indenizada? É, porque os fazendeiros, os donos de escravos, vamos colocar assim, esses sim, foram indenizados porque estavam perdendo aí a sua força de trabalho. Bom, mas nós vamos então, a partir de agora, cumprimentar os nossos convidados e é evidente que nós vamos estar aí aprofundando aí nessa nossa questão aqui posta. Eu começo cumprimentando a doutora Karine Jordana, que é advogada e mestranda em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, né, doutora Karine? Seja bem-vinda. Muito boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Muito obrigado, senhora. Deixa eu também cumprimentar o doutor Vitor Andrade, que é professor de História, também cientista político. Doutor Vitor, mais uma vez, seja bem-vindo aqui aos microfones da Rádio Justiça. É um prazer também recebê-lo. Muito boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes. É muito bom estar numa rádio que eu também sou ouvinte, né? Opa, que bom. Participando da rádio que eu também escuto. Muito obrigado. Bom, muito bom. Doutor Héctor Luiz Cordeiro Vieira, advogado, especialista em Direito Constitucional, professor, doutor e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Doutor Héctor também é sociólogo, né? Doutor Héctor, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar também o nosso convite. Muito boa tarde também para o senhor. Boa tarde a todos e a todas. Muita satisfação estar aqui debatendo um assunto de tamanha importância. Muito obrigado. Doutor Juvenal Araújo. Doutor Juvenal, ele foi secretário nacional de Igualdade Racial, também conosco, nos dando também o prazer de estar mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Justiça. É um prazer recebê-lo novamente. Seja bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. O prazer é todo meu novamente estar aqui contigo e com todos os ouvintes e telespectadores também. Então já começo com o senhor, doutor Juvenal. 13 de maio, amanhã, portanto, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Ou seja, os escravos estavam libertos. Eu fico aqui imaginando, né? Naquela época, naquele dia, naquela hora, sinos tocando, a população de alguma forma imaginando como seria bom. Será que pensou dessa forma? E as pessoas que estavam sendo libertas, será que elas também foram informadas? Olha, a partir de agora vocês vão estar libertos, todos vocês. Agora é vida que segue. Sim. Mas e aí? Vida que segue como? Nas favelas, nas sarjetas, ou seja, numa vida que até hoje tem, portanto, o reflexo de pobreza, de falta de oportunidades, de discriminação. Mas a pergunta direta é justamente essa, 13 de maio, para comemorar ou refletir sobre a escravidão negra aqui no nosso país?
Walter, nós temos que desmistificar muitas coisas, né? Primeiro, a liberdade de um povo negro, de negros, né? E que ali vários tombaram ali buscando essa liberdade. Foram várias revoltas dos ali escravizados, né? E que as revoltas ali existenciais, elas que garantiram a liberdade desse povo, né? A questão, muito você disse, né, de uma forma poética, né, irônica, de uma princesa branca. Ali era uma questão econômica, e a gente vai falar sobre isso, econômica da época, mas foram os negros e negras que conquistaram a sua própria liberdade. Através de várias revoltas em que ali fugiram para os seus quilombos, né, foram ali aquilombados, para que ali pudessem ter a sua liberdade conquistada. Não foi dada nada na época da escravidão, principalmente a abolição foi algo dado para os negros ali que estavam escravizados. E até hoje, Walter, nós vivemos o 14 de maio, né? Dia 13 vocês estão libertos, você disse isso muito bem, mas de que forma, como a indenização que até hoje não veio para esse povo, e até hoje a nossa população luta por essa liberdade, por essa igualdade, por essa equidade e principalmente a igualdade nas oportunidades, né? Infelizmente vivemos ainda em um país em que nós somos a maioria populacional, mas ainda somos discriminados por nossa cor da pele. Ainda há desigualdade por eu ter a pele mais escura do que alguém que tem a pele mais clara. E vivemos até hoje buscando essa liberdade do nosso povo. Repito, é a maioria populacional, mas ainda é a minoria política no nosso país. Doutor Hector, a mesma colocação também para o senhor. 13 de maio é para comemorar ou uma data para se refletir? Bom, é uma pergunta complexa porque envolve uma dimensão simbólica do que significa o 13 de maio, né? Sempre que essa pergunta é feita, eu me lembro de uma canção de um compositor baiano chamado Lazo Matumbi, que ele inclusive já declamou essa canção no plenário do Congresso Nacional, onde ele começa falando: no dia 14 de maio eu saí por aí, né? A referência não é o dia 13, sim o dia 14. Porque o dia 13 representa simbolicamente um dia de abolição, mas de uma abolição apenas e tão somente formal, né? Se a gente estiver falando de uma abolição apenas e tão somente formal, comemorar o quê, né? Comemorar uma abolição que, a princípio, pela história tradicional, tentou ser colocada como uma benesse, como uma concessão do até então Estado brasileiro, né? Do modo de produção colonial escravagista. É claro que traz também uma dimensão reflexiva o dia 13, comemorativo talvez não, né? Não sei se há muito o que comemorar no dia 13 se a gente tem como referência o que vem depois dele. E o que vem depois dele todos nós sabemos, né? O Brasil é o país da América que mais recebeu escravos. As estimativas, pessoas escravizadas, as estimativas por baixo dizem que pelo menos 12 milhões de africanos foram escravizados, trazidos para o Brasil, trazidos para as Américas, e desses 12 milhões, pelo menos 6 milhões foram trazidos para o Brasil. O que significa, e nós fomos o último país a abolir a escravidão, né? E o dia 14 de maio? Né? O que veio no dia 14 de maio? O que foi feito para essa população? Me parece que comemorar o dia 13 de maio, talvez não nessa dimensão de festividade ou celebração, mas falar sobre o dia 13 de maio numa perspectiva reflexiva sobre e o que veio depois. E como você bem iniciou aí a sua fala no programa, né? Vamos debater um assunto hoje que fala sobre o amanhã, que é basicamente isso, né? Vamos falar do 3 de maio, que fala sobre o amanhã, que é o 14 de maio. Nós estamos vivendo até hoje o 14 de maio, né? Estamos vivendo até hoje essa ausência de reparação de políticas públicas, esse excesso de violência sobre os corpos negros, de hipervigilância sobre os corpos negros, todos os dias, todas as semanas, o Estado brasileiro, as instituições, as empresas privadas. Será que realmente houve abolição? Deixa eu buscar também aqui o ponto de vista da doutora Karine Jordana. Doutora Karine, afinal, vou repetir, 13 de maio é a data para comemorar, é a data para refletir, já que no ano de 1888, nesse dia 13 de maio,
a escravidão no Brasil era abolida, doutora Karine? É aquela coisa, né? Como os meus colegas já falaram, a escravidão foi abolida, mas ela não acabou, não foi finalizada. Ela só deixou de ser uma instituição. Mas o ato de você escravizar uma pessoa continua e continua até hoje, né? O pessoal que saiu disso se viu sem emprego, sem moradia, sem direitos. E aí muitos deles pensaram, bom, o que a gente vai fazer? Então, assim, continuaram nos latifúndios, nos engenhos. E, assim, quando você não garante os direitos básicos que estão na Constituição, você simplesmente desumaniza o ser humano. E a essência da escravidão é isso. Você não olha para um ser humano, você olha para uma coisa. É a coisificação do indivíduo. A desumanização ela acontece quando você considera que aquela pessoa não é passível de proteção, não é passível de direitos e você basicamente pode fazer o que quiser, né? Hoje em dia a gente viu, está em voga o Ministério Público do Trabalho estourando diversos cativeiros de trabalho escravo e estatisticamente temos a grande maioria de negros nessas situações. E aí você pergunta, tá, mas como você veio parar aqui? Você não sabe que você tem direito a trabalho, que você tem direito a uma carteira assinada. E as pessoas viram e falam, eu não tive escolha. O que eu tinha era isso. Então, assim, o que é você libertar uma pessoa? O que é o direito de liberdade? A gente tem a Constituição de 88 que trouxe muitos avanços, que trouxe a dignidade da pessoa humana como um princípio, assim, que é o fundamento do Estado. Mas em que medida você garante dignidade para uma pessoa quando você diz assim, tá bom, você não é mais escravo? E aí? É o que os colegas falaram. O 14 de maio é o quê? Você deixa essas pessoas sem nada. E aí o que essas pessoas vão fazer? Né? O 13 de maio eu acho que, assim, comemorar não dá. E, assim, para mim, pessoalmente falando, se alguém comemorar esse dia, algo pode estar meio errado. É um dia, assim, que a gente não pode esquecer. É um dia que todo ano... Aliás, para o negro, todo dia é 14 de maio, todo dia é dia de luta, todo dia você abre o noticiário e você não tem paz. Então, assim, o 13 de maio ele tem um simbolismo muito grande de, assim como o Dia da Consciência Negra, né? De pelo menos um dia a gente olha e relembra com mais força, mas o esforço é todo dia, né? Vamos nós então, doutor Vitor, também com a mesma pontuação, 13 de maio de 1888. Para o senhor, é para refletir ou é para ser comemorada essa data? Eu penso que ela é mais uma data positivista dentro do calendário, e principalmente dos livros didáticos, de trazer 13 de maio como uma data celebrativa. E eu creio que nunca foi. Né? Até eu comentei com a doutora Karine aqui mais cedo, que eu falei assim, no ambiente entre pessoas negras, tem eu com pele branca, né? Mas como eu falo assim, minha avó morreu com 36 anos, minha avó veio da Bahia, minha avó era negra, passou por todos os processos, questão de melanina. E hoje ainda tem essa discussão ainda. Né, do racismo como questão cultural, racial e de cor mesmo. Né? E o 1888, na verdade, foi uma construção, né, porque ela vem lá de trás, né, ela vem da Lei Eusébio de Queiroz, aí depois vem o processo da Lei do Ventre Livre. Né? Como que você fala assim, a partir de agora, todos os negros nascidos, que é o 14 de maio lá de trás, né? A partir de agora, todos os negros nascidos estão livres. Como? Como você vai pegar um recém-nascido, fala, você está livre a partir de agora e vai para onde, né? Como que você faz? Não faz, né? Aí depois a lei de sexagenários, né? Os que conseguiam chegar lá, né? Estavam libertos. Como? Né? Até chegar a Lei Áurea, né? Que, na verdade, foi tirar do Estado também a responsabilidade de lidar com o problema. Porque quando ela faz o 13 de maio, o 14, né? Que o doutor falou, não houve uma reforma urbana, não houve uma reforma agrária, né? Não houve um espaço de interação, de construção de direitos. Né? Foi assim, nem todos saíram também. Né? Muitos saíram, vou para onde? Né? Muitos voltaram também. Né? Mais ou menos aquela visão do patrão, fala assim, é o que eu tenho para você hoje, se não tiver lá fora, tem um monte de desempregado querendo sua vaga. E o cara fala, então vou ficar aqui por pura pressão e opressão. Foi mais ou menos isso. Então nunca vai ser uma data na minha opinião, como historiador e cientista político, uma data nem de reflexão e nem uma data de celebração. Agora, o 20 de novembro tem mais sentido dentro dos currículos, tanto que a Lei 10.639, que trata da discussão do tema dentro das escolas, né, que a lei é o Dia da Consciência Negra, tem muito mais simbolismo, tem muito mais aconchego
para discutir o debate do que o próprio 13 de maio. Então, eu penso que é uma data de de reflexão para a gente pensar lá na frente, né? E tentar, porque a história não vive de si de talvez, Walter. Então, a gente não pode pensar o que aconteceria, como seria, né? Se não fosse o 14, se fosse o 15, se fosse lá atrás nos sexagenários. Então, a gente tem que botar um ponto final nisso e, a partir de hoje, a gente começar a fazer uma nova história. Não esquecer o que aconteceu, mas a gente, como o professor Folim falou aqui mais cedo, né, nos bastidores, queria que a gente não tivesse que debater isso todo dia. Entendi. Né? Entendi. Deixa eu voltar aqui com o doutor Juvenal. Eu pensei aqui uma frase, um trecho de uma participação do Iedo Ferreira. Ele é membro fundador do MNU, aí alguns anos atrás, quando ele disse que a escravidão negra no Brasil está no rol dos crimes contra a humanidade, sendo necessário ser reconhecida como tal para que sirva de instrumento de libertação dos negros, pois os descendentes dos escravos continuam vivendo nas favelas nas mesmas condições dos seus ancestrais nas senzalas. Bom, a pergunta é justamente essa, de forma direta, ou seja, por que a escravidão negra no nosso país, eu tiro o porquê. A escravidão negra é reconhecida como crime contra a humanidade? Alguma vez chegou a ser reconhecida? Se foi reconhecida, alguma providência foi tomada? Se alguma providência foi tomada, teve reflexos, teve consequências? Gostaria de ouvir o senhor também sobre esse ponto, professor Juvenal. O Iedo sempre muito feliz, né, nas suas manifestações, o movimento negro, né, unificado, que é o MNU também. É uma luta antiga que nunca foi reconhecido, né, como um crime, apesar de nós reconhecermos, sim, como um crime da humanidade. Primeiro também nós temos, Walter, muita romantização da época da escravidão no Brasil, né? Até pela própria palavra, né? Que a gente utiliza o termo escravização, né? Essas pessoas, elas foram tragas à força para cá, para aqui serem escravizados. E foram tirados toda a sua história, não só a vida, mas a sua história. Nosso amigo aqui citou a Lei 10.639, né? Que depois se tornou a 11.645. Isso. Que acrescentou também ao ensino aos indígenas. Uma das principais malefícios desse período da escravização, em que tirou ali a pátria, tirou ali a língua, tirou mais ainda a história, né? Essa Lei 11.645, que conta a história da África e obriga as escolas a lecionarem sobre a história da África e a cultura afro-brasileira. Mas a história, Walter, a história desse povo é a história de nós negros, né? E ele, como um crime, um dos maiores crimes é tirar a sua história. Vou citar um exemplo. A história hoje contada no Brasil não é a história de nós negros, é uma história eurocêntrica, em que nós negros nascemos da escravidão. A nossa história do Brasil, contada no livro, ela conta só da escravidão para cá, parece que nós nascemos da escravidão. E a nossa história, que é a história da pátria-mãe África, ela não é contada. E essa lei, que ela não é cumprida no Brasil, ela faz com que nós tenhamos o maior malefício contemporâneo e da nossa história, que é o quê? Eu sempre até te contei já esse exemplo. Toda menina, independente da cor da pele, ela quer ser princesa quando ela né, tem noção ali de beleza, do belo. Só que a menina negra, ela não pode ter essa sensação de ser princesa ou esse sonho de ser princesa. Porque na maioria dos nossos livros didáticos, nos nossos filmes, a princesa sempre é clara e dos olhos claros. Fazendo com que essas meninas, elas já desde cedo aprendam o que é baixa autoestima. Porque o belo, o bonito não está nela, não está no negro. A história da África não contada, ela sendo contada, ela vai contar histórias de príncipes lindíssimos negros, princesas, rainhas e reis negros lindíssimos, que servem de inspiração para essas meninas negras, esses meninos negros que falam, não, eu sou belo sim, eu sou bonito sim, eu posso ser rei, eu posso ser princesa, eu posso ser rainha. Então, a escravização do povo negro no Brasil, ele trouxe vários malefícios e realmente é um crime que nós utilizamos como um crime da humanidade.
Entre eles, eu cito a nossa história tirada de nós, fazendo com que nós sejamos um povo em que tiraram a nossa língua, tiraram a nossa religião, tiraram de tudo nosso. E o que nós tivemos foi um pedido de desculpa agora, recentemente, né, no mundo contemporâneo, em que, se não me engano, não sei se foi o Papa Bento XVI ou se foi após ele, que pediu desculpas, né, sobre a questão da época da Igreja Católica na escravização. Mas realmente, para nós, é como um crime da humanidade, mas não foi reconhecido no Brasil. E há tempo, doutor Hector, de certa forma, fazer com que quem, de alguma maneira, escravizou enfim, manteve, portanto, essa prática criminosa no nosso país, que já, enfim, uma prática que durou quase 400 anos, eu imagino mais, né? Mas nos livros constam aí que não chega a 400 anos, mas se fosse um dia já era muito. Agora imagina realmente aí quase 400 anos. Ou seja, crime contra a humanidade. É possível ainda se exigir, portanto, que esse fato seja reconhecido? Walter, o primeiro registro que a gente tem na história do Brasil do primeiro navio negreiro aportado por aqui foi em 1538. Né? Se a gente for colocar 1538 até a primeira grande proibição de aporte de tráfico negreiro formal, que de fato não acabou com esse tráfico por aqui, a gente talvez alcançaria perto desse número, né, que você falou. Eu acho muito complicado a gente chegar a esse nível de conseguir, de fato, configurar crime contra a humanidade e por uma razão que é simples e complexa ao mesmo tempo. Porque quem determina o que é crime contra a humanidade e quem basicamente maneja as instituições e a voz política para determinar e conduzir os processos políticos de persecução disso são normalmente aqueles maiores interessados que isso não seja reconhecido dessa maneira, né? Acho que muito bem pontuou o Juvenal aqui. Existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro, né? Para onde se olha neste país, para qualquer construção, para qualquer coisa sobrelevada sobre o solo deste país, para onde se olha ou tem sangue negro ou tem suor negro. De modo que a concepção de crime contra a humanidade é uma concepção muito recente. É uma concepção que vem de 1948 para cá, pós Segunda Guerra Mundial, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que inclusive é uma questão muito interessante porque o crime contra a humanidade passou a ser uma pauta debatida depois do Holocausto contra os judeus, onde se matou ali em torno de 5, 6 milhões de judeus. Mas ninguém fala de 1889, onde o rei Leopoldo II da Bélgica matou mais ou menos 15 milhões de africanos, congoleses. E isso não é pautado como um grande genocídio na história. Isso, inclusive, não faz parte. O querido Vitor ali citou a questão dos nossos livros didáticos, né? Isso não é pautado nos nossos livros, no nosso dia a dia, né? A gente fala muito, né, da dor dos judeus e a gente não fala quase nada da dor da África. Se for genocídio por genocídio, quantitativamente, foi pelo menos o triplo de quantidade de gente morta, né? Então, assim, fora, obviamente, os decepados, os que tiveram as mãos decepadas, os pés decepados. Então, assim, é um pouco complicado. Já seria complicado você aplicar um conceito de forma anacrônica, pegar um conceito de crime contra a humanidade para aplicar nisso lá atrás. Isso pensando juridicamente. Mas para pensar isso política e sociologicamente, me parece que a barreira é ainda mais profunda, porque quem hoje tem o poder, ou teria o poder de manejar isso, é justamente quem menos tem o interesse disso. A concentração de riqueza no Brasil e a voz política brasileira está concentrada nas mãos daqueles que certamente se beneficiaram muito do período de escravidão. E nesse plano nós vamos chegar nele também. Vamos lá, estamos aqui para isso. Aqui para isso. Deixa eu buscar também com a doutora Karine nesse mesmo ponto, doutora Karine, por favor. Eu estava até comentando aqui com o doutor Vitor que nessa questão do genocídio, a gente também tem o genocídio de Ruanda, né? Sim. Que, assim, não é tão falado, mas, se não me engano, fizeram um museu para relembrar, né? O que também fizeram com o Museu do Holocausto.
E, assim, a gente não tem muito conhecimento de fora do Brasil nessa questão de reparação. Assim, quando a gente fala, a Europa foi a grande responsável por tudo isso, né? E, infelizmente, assim, os grandes órgãos internacionais de direitos humanos, eles estão localizados na Europa, né? Então, é como se a gente pedisse para eles mesmos se responsabilizarem e se culpabilizarem. E aí a questão da responsabilização a gente também se questiona. Seria uma reparação moral? Seria uma reparação pecuniária? Porque, assim, o que foi tirado do continente africano, assim, vidas, a história que o Juvenal falou, recursos, existem museus europeus que eles majoritariamente têm obras tiradas do continente africano, e essas obras nunca foram devolvidas, elas nunca foram nem há um reconhecimento de que essas obras pertencem a determinados países para fazer uma catalogação, você fazer uma seção específica para isso. Vários pontos turísticos dentro da Europa foram construídos com sangue e com suor negro, né? Então, assim, a Europa, ela se construiu, se modernizou e lucrou graças à escravização. Então, a reparação, ela tem que ser de que forma? É só um pedido de perdão? É só uma reparação moral? Tem que ter uma declaração dos órgãos internacionais? Tem que ter uma condenação nas cortes internacionais? Tem que ter uma indenização pecuniária? A gente tem que trazer uma ajuda de custo para os países que foram penalizados, que sofreram com isso? E aí, em que medida você vai dizer quem merece mais, quem merece menos e quem que vai dizer, né? Deixa eu chegar também com o senhor professor Vitor, ainda nesse mesmo ponto. É bom que a gente está na Rádio Justiça, aqui tem advogados aqui, e quem nos assiste também pode corrigir. Salvo engano, a primeira condenação internacional brasileira de contra os direitos humanos, se eu não me engano, foi o caso do Ximenes Lopes. Em 99, acho que a condenação saiu em 2006, 2007, salvo engano. Né? E foi a primeira, e não foi um crime racial. Né, o caso dele. Então, assim, em termos de condenação internacional que teve no Brasil, a primeira foi essa. Né? Então, eu penso que a gente poderia substituir, de repente, esses livros didáticos que a gente falou agora há pouco. Você troca por todas as músicas do GOG. Você troca por todas as músicas do Câmbio Negro. Aí você vai ver o que realmente é discutir o ponto, que é discutir essa situação, né, de aprofundar. Né, que nem o Dr. Juvenal falou, assim, que a história acontece a partir da escravização, né? Aí quando você escuta esses caras, você fala assim, não, pô, esses caras têm um olhar profundo além, né? Então, é esse ponto, mas é um ponto também de resistência, né? Eles não fazem essas letras, essas músicas, esse protesto por beleza e por engrandecimento financeiro, é por protesto mesmo, né? Então a gente queria que não fosse, né? Mas infelizmente é o que precisa ser debatido. Então, eu acho que a gente ainda está muito atrás do debate. Eu, assim, completar o que a doutora Karine falou, de repente interessante seria a gente começar a colocar leis mais severas, né? Eu acho que já é crime hediondo, né? O racismo no Brasil, né? O crime racial. Então, talvez punições mais sérias, rediscutir o Código Penal, de repente rediscutir as punições, né? E a gente vê, mesmo discutindo esses pontos, a gente vê que a população carcerária ainda é predominantemente, né, em boa parte, a população negra. Quem prende e quem é preso, né? Quem mata e quem é morto. Então, assim, talvez rediscutir o Código Penal, rediscutir as leis, penas mais brandas, né, e funcionar, porque só assim, talvez, eu acho que a parte do corpo que mais dói é o bolso. Né? De repente, nessas punições serem mais severas, talvez financeiramente, algo assim, porque se a gente não partir desse ponto da punição, continua o que está acontecendo, né? Os supermercados matando as pessoas, né? Colocando tapume em cima do trabalhador que morreu e o mercado continua funcionando como se nada tivesse acontecido, né? No futebol, você vê o pessoal, os jogadores sofrendo racismo pelos torcedores lá de fora. Então, talvez a punição, né, seja a única forma, assim. A educação, claro, é o carro-chefe, né? É você conscientizar e prevenir. Mas uma sociedade que já está concretizada, né? Então talvez seja esse ponto. Mas se a gente investir talvez em educação um pouco mais, olhar os professores com mais carinho, formação continuada dos professores, né, para que eles possam debater o tema e alimentar nos alunos o sentimento do que está acontecendo, né? Então, para os mais novos, a gente conscientiza. Para os mais velhos, talvez seja esse ponto, de rediscutir o Código Penal mesmo, né? Para a gente dar um fim, mas, por enquanto, é o que nós temos. E aqui é o espaço para isso.
quem está nos escutando e o que nós estamos fazendo aqui já é um ponto de discussão. Né? E quem nos ouve, que, por favor, que faça coro com a gente, porque não está fácil. Doutor Juvenal, claro que enfim, homens, mulheres, crianças que foram trazidos à força da África para o Brasil no tempo colonial, com certeza eles foram para o trabalho no campo, a plantação do café, na extração do ouro, na plantação de cana. E o que chama bastante aqui a atenção, que essas grandes fazendas, elas tinham financiamento de banco estrangeiro principalmente, que de repente os fazendeiros precisavam realmente de mais escravos, então emprestavam mais dinheiro para comprarem mais escravos e, de certa forma, o lucro também para os bancos também era muito grande. Quer dizer, aproveitando esse gancho, hoje a nossa economia ela é movida pela tecnologia da informação, dados científicos, mas a partir de alguns anos após o seu descobrimento, o crescimento da nossa economia era conquistado com as chibatadas e também a força dos escravizados que trabalhavam mais de 15 horas por dia. Quer dizer, muita gente lucrou, muitas fortunas foram deixadas. Muitos hoje usufruem ainda dessas fortunas, ao contrário de quem ajudou na marra, na força, no chicote, até hoje continua na miséria, enfim, sobrevivendo, Deus sabe como. É evidente que a luta continua, muito trabalho já foi feito, mas a sensação de injustiça ainda perdura. Quer dizer, quem lucrou lá atrás e que hoje essas fortunas também existem, é apenas provocativo. Tem como ainda, de alguma forma, cobrar de quem realmente teve esse lucro covarde, enfim, nessa prática que hoje nos deixa realmente muito, eu não digo revoltados, mas refletindo e percebendo que, como já foi dito aqui também, que ao que tudo indica é esquecer a história. Tanto que os livros e os documentos que registravam, portanto, a escravidão aqui no nosso país foram queimados. Por que foram destruídos? É porque estava tendo realmente muita revolta entre os fazendeiros? Não, eu quero tanto de indenização porque, de repente, vamos queimar tudo isso aqui, partindo do zero, um tanto para cada um aqui, está tudo resolvido, doutor Juvenal. O período escravocrata, Walter, foi lucro para todos, menos para aqueles que foram escravizados. Né? Todos ganharam dinheiro. A economia ela era gerada pela questão da escravização. Eu sou mineiro, né? Minas. Sim. Acabou um período do ouro, a maioria de todos os escravos dos outros estados iam ali para Minas Gerais e pela corrida do ouro. E, infelizmente, não vejo como... Até nós temos hoje um órgão dentro da OAB, que é uma comissão de reparação, né, da escravidão negra, em que discute muito sobre essa questão da reparação. Infelizmente, não temos como hoje cobrar desse período, cobrar que eu falo financeiramente. Né? O que nós cobramos é essa reparação histórica de reconhecimento, essa reparação de mostrar que até hoje nós não conseguimos vencer esse período escravocrata. E eu só falar um pouco sobre, já montando um pouco para cá, você falando e eu pensando assim, Walter, questão da economia. O período da escravidão não mudou até hoje, né? Da questão ligada à economia de quem gere a receita, que a maioria negra, na escravidão, eram os que menos eram valorizados, outros que não recebiam. E hoje nós temos a maioria, quem gera a economia no Brasil hoje não são as grandes empresas, são os pequenos empreendedores, que na sua maioria são negros, a gente chama de afroempreendedores, que geram por ano mais de R$1 trilhão. Repito, Walter, os pequenos empreendedores, que nós chamamos, na sua maioria negros, chamamos de afroempreendedores, geram por ano mais de R$1 trilhão. São da maioria mulheres, né, que ali vendem seus cosméticos, seu artesanato, e que geram essa receita no Brasil. Agora, pasmem, Walter, são esses que geram a receita, que geram a economia no Brasil,
os que têm a maior dificuldade de acesso ao crédito. São esses pequenos empreendedores negros que não têm acesso ao crédito para ampliar ali o seu comércio, ampliar ali a sua venda, para que ele possa continuar gerando receita. Só mudou a época. Mas são os que realmente geram, são aqueles que, infelizmente, a economia não retorna para eles. E daquela época também, e até eu costumo sempre citar isso, né? O papel das mulheres escravizadas na época da escravidão, ela não é muito contada, né? Mas eram essas mulheres que ficavam na casa do senhor ali, que eram as principais, os motores ali que fizeram com que as revoltas e que os negros conseguissem fugir para os quilombos. Porque eram elas que falavam como que estava na casa ali do senhor, se ali era o momento para eles fugirem, se ali tinha um momento que eles podiam sair, se ali era o momento para eles se comunicarem. Então eram essas mulheres que realmente movimentaram. Aqui eu posso falar Dandara, posso falar várias outras aqui, Maria Maim, várias que foram realmente as pessoas que movimentaram a possibilidade das revoltas e a abolição de fato, que foram de mulheres e negros que tombaram buscando a liberdade desses negros. E hoje são elas, essas grandes mulheres, a mulher negra periférica, que geram a economia no Brasil. E infelizmente são essas, de maioria, mulheres e negros que não têm acesso ao crédito, e mesmo assim são as que geram a maior receita e que geram a economia no Brasil. Bom, doutor Hector, também com o senhor, esse mesmo tema, aí evoluímos para a economia, como o senhor já apontou um pouquinho atrás. Assim, a gente precisa entender, Walter, e voltar um pouco no tempo. Bom, primeiro, né, não parece ser muito difícil concluir que a história da escravidão no Brasil é uma história muito mal contada, né? Extremamente mal contada. Isso sem nem falar de como se conta a história por intermédio dos meios de comunicação e novelas de grandes emissoras, né? Aquela coisa ainda muito lúdica, romantizada, baseada no Gilberto Freire, que aliás é considerado um dos grandes intelectuais, né? Que está aí em todos os livros memoriais de história e que também é um outro lugar de privilégio branco que precisa ser revisto urgentemente. Mas a história da escravidão é uma história muito mal contada, né? Normalmente a escravidão, nós alinhamos a escravidão no Brasil para ser vista como se fosse uma forma de exploração unicamente de quem tinha dinheiro sobre os corpos escravizados. E é preciso recontar essa história, porque a escravidão no Brasil ela foi uma instituição durante muito tempo, né? O pequeno comerciante, né, ele tinha um escravo. Desde um escravo do pequeno comerciante até a famosa história dos irmãos Breves, que, salvo engano, eram mineiros que chegaram a ser ali, chegaram a ser os irmãos da família mais rica do Brasil durante boa parte do período colonial, que tinham plantações com mais de 2-3 mil pessoas escravizadas, né? Essa geração de renda foi uma geração de renda sobre a exploração desses corpos negros, sobre o genocídio desses corpos negros. Essa conta não fecha, porque para algum lugar esse dinheiro foi e alguém está usufruindo desse dinheiro atualmente, né? Não tem como deixar de considerar que a escravidão é um sistema que dialoga diretamente com outros subsistemas ligados à nossa vivência, à nossa perspectiva de interação social. A economia é um deles, né? Tanto é que uma das principais razões de todos os debates legislativos de atrasar o máximo possível a abolição da escravidão, o principal argumento era sempre o argumento econômico, né? O argumento de que não podemos abolir a escravidão, senão nós vamos quebrar o Brasil. Que, curiosamente, se parece muito com o argumento utilizado em 2012, quando viemos debater a questão da PEC das domésticas. Não podemos dar direitos... Olha que curioso, em 2012, a gente debatendo direitos fundamentais trabalhistas para uma categoria que trabalha como outra qualquer e que nós sabemos que tem um vínculo diretamente, do ponto de vista histórico, com a escravidão, né?
em 2012 a gente debatendo e o argumento lançado era exatamente o mesmo. Não podemos fazer isso porque nós vamos desestruturar famílias e nós vamos desestruturar as cadeias produtivas econômicas, porque agora as pessoas não vão poder mais poder sair de casa para poder trabalhar e vão ter problemas e a economia não vai girar e vamos gerar desempregadas e todo aquele blá blá blá, né? Na falta de uma palavra mais erudita, mas todo aquele blá 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 que a gente já tem desde a escravidão. Para quem já conhece aí, mesmo blá 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 desde a escravidão. Então, assim, a história da escravidão na perspectiva econômica ela precisa ser revista, assim, nesse sentido de que a escravidão foi uma instituição social. Ela, de fato, participou de todas as camadas sociais brasileiras, né? Desde o pequeno comerciante até os grandes produtores, né? Que por aqui a gente, as famosas plantations nos Estados Unidos, aqui a gente teve o café, a gente teve o ouro e todo o resto. Sem deixar de levar em consideração que não existiu sistema econômico mais voraz e mais rico no Brasil, modo de produção que tenha gerado mais riqueza que o tráfico negreiro. Nenhum ciclo econômico no Brasil gerou mais riqueza do que o tráfico negreiro em nenhum lugar, né? Então, de fato, é um problema. E aí eu volto para minha fala anterior, quando, né, eu fui provocado, que normalmente os donos do poder, para lembrar Raimundo Faoro, os donos do poder, que são os donos do poder econômico, são normalmente aqueles a quem interessa menos fazer esse debate que a gente está fazendo aqui. Né? Mas a gente tem uso, a gente faz, né? A nossa história é uma história de resistência, né? Nosso sobrenome é sobrenome resistência. Com certeza. Doutora Karine, vamos também ouvir o ponto de vista da senhora sobre essa questão, né, que foi aqui pontuada. Muita gente ficou rica, bancos internacionais, principalmente ingleses, financiavam realmente a compra de escravos, ganhava bastante, muito dinheiro, como disse também aí o professor Dr. Hector, ou seja, o tráfico negreiro realmente deixou muita gente bilionária. Mas e aí, né? Eles são obrigados a pagar, não são? Temos que cobrar ou temos que deixar tudo para lá, está tudo resolvido? Deixar tudo para lá, acho que não, né? Mas como que a gente vai fazer é sempre um obstáculo. Hoje em dia a gente tem, né, muito aquela coisa do tentar arrumar o problema, que é dar incentivos para as empresas fiscais ou empresariais, se você tivesse programas de diversidade. Então, assim, ações afirmativas, projetos de contratação só de pessoas negras, só de mulheres negras. E aí você dá um incentivo fiscal ali, é como se fosse o Estado dizendo, olha, eu estou dando uma reparaçãozinha, mas eu não vou me indispor com os grandes empresários, com quem manda na economia hoje em dia. Né? E aí você traz o dilema entre reparação e favor. Você dar mais oportunidades para os negros, para os descendentes dos povos escravizados. É uma reparação ou é um favor? É uma espécie de esmola? Porque, às vezes, é colocado como se fosse um favor, uma esmola, como se a gente não tivesse nada lá atrás para reparar. Né? Quando a gente, às vezes, fala de dívida histórica, as pessoas, nossa, mas como é que você fala disso? Isso não existe. A gente é todo mundo miscigenado. O Brasil é mistura. E aí, quando a gente começa a falar desse papo de mistura e de miscigenação que realmente existe, você começa a, entre aspas, clarear as coisas, apagar as coisas. Então, assim, você trazer que numa empresa você tem que ter 10% de empregados negros no seu corpo de empregados. Isso é uma reparação? É uma reparação suficiente? Quem que tem que dizer isso? A gente tem que trazer o Estado para essa discussão, porque a escravidão, quando a gente fala que a escravidão foi institucionalizada, o Estado permitia que acontecesse, o Estado regulamentava a escravidão. A gente comenta muito dos empresários, de quem fez fortuna, mas o Estado tem uma parcela imensa de culpa, porque o Estado dizia, pode, e eu vou te mostrar como pode, e eu vou ainda facilitar para que você faça isso. Então, assim, eu trago essa pergunta, uma provocação para você, até para os meus colegas. E o papel do Estado nisso tudo? Então, transfiro para o nosso professor Vitor, essa provocação. Próximo da fila, né? É com o senhor. Lembrando que o processo de abolição, ele vem com a Revolução Industrial na Inglaterra, né? A forçação de barra para que acabasse a escravização no país era justamente para industrializar, né? Mas depois de quantos anos de escravidão? Pois é. Mas porque a gente está no debate econômico, né? Da situação, né? Da forçação da Inglaterra justamente de acabar com
com o processo porque era interesse financeiro, né? Total, comercial, total. Mas já teve interesse lá atrás também, você falou, há quantos anos? Mas desde lá de trás da Inglaterra já tinha também esse interesse, né? Tanto que a família real portuguesa chegou aqui escoltada por eles, né? Total interesse econômico, né? Aí a gente vê atitudes assim bacanas, a CUFA, por exemplo, que tenta fazer esse trabalho de inclusão, de provocar o debate hoje, né? Que a gente, já que está falando da questão econômica, né? Então, assim, hoje o sistema de cotas, tanto nas universidades quanto nas áreas trabalhistas, né, não é suficiente, mas tem que se discutir também quando se fala a questão da meritocracia. Fala, não, todo mundo consegue, quando o cara força, ele vai lá, ele... Não é assim que funciona. Né? Não dá pra você começar uma corrida de 1.000 metros com alguém 400 metros à sua frente. Você consegue chegar na frente? Consegue, cara. De repente você consegue passar os 400 metros, 500, 600, chegar na frente dele com o seu esforço, mas não é suficiente. Não é você estar falando de que é condições iguais, partir do mesmo ponto de partida, sair do mesmo ponto de partida para ter condições de chegar no mesmo ponto de chegada, de conseguir alcançar o ponto de chegada. Só que, infelizmente, no Brasil tem essa questão que enraizou mesmo, que eu falei, mas concretizou. Racial, né? Discutir o que é racismo, o que é injúria, né? O que é meritocracia, esses pontos de debates que ainda são falhos, né? Então, assim, doutora Karine, a sua pergunta foi realmente para provocar a mesa mesmo, para abalar a estrutura aqui, porque ela realmente põe o dedo realmente assim na ferida, sabe, do problema. E é isso, a gente pelo menos temos esse espaço para a gente fazer esse debate, né? Já tivemos representantes do Estado brasileiro há muito pouco tempo atrás, quer dizer que existia racismo no país, pô. E o cara ocupava a cadeira da igualdade racial, né? Então, assim, por que ele não sai de lá, então, já que ele fala que não tem? Ele estava ocupando ali por quê? E há muito pouco tempo atrás mesmo, quando a gente fala assim, quando o professor falou, não lembro qual dois, de 2012, da lei das domésticas, né? Pois é. E em 2021, 2022, nós tínhamos um secretário de Estado de igualdade racial dizer que não tinha racismo no país, pô, né? Olha o que ponto nós chegamos para discutir o problema, né? Quer dizer, que não foi discutido, na verdade. Então, que retomemos o debate, né? Eu acho que é para ontem, né? Vitor, se você me permite aqui, por favor, fazer um atravessamento para a gente perceber como o problema assim, porque para não parecer que fica um alvo só, já que a gente está na Rádio Justiça, né, nada mais natural do que a perspectiva da autocrítica numa democracia. A primeira vez que o Supremo Tribunal Federal enfrentou um debate sobre racismo foi no famoso caso Siegfried Ellwanger, de 2003. E esse caso é um caso onde se debateu o racismo não contra negros, e sim contra judeus. É um caso onde a corte mais alta debate se é possível encaixar o crime de racismo praticado contra judeus num país em que a população hoje é de 56% de negros e naquela época era um pouco menos. Quer dizer, é endêmico, é estrutural, né? E só me perdoe rapidinho, professor. Esse caso Ellwanger foi um caso emblemático, assim, o julgamento foi um dos primeiros, assim, momentos em que a corte saiu de um papel mais tímido, veio para um papel mais ativo, e, assim, mídia e o próprio judiciário, assim, e de um outro ponto de vista, né? Acho que a gente esperava uma coisa e algo que não necessariamente influenciaria a história do Brasil para o povo brasileiro, causou uma comoção, assim, que antes, entre judiciário e sociedade, não era vista, né? Bom, doutor Juvenal, o senhor também, a provocação da doutora Karine, também gostaria de ouvir o senhor. Eu quero falar um pouco sobre a questão do judiciário aqui, já que provocaram aqui, e o doutor Eco também citou, não tem como nós vencermos a desigualdade nos âmbitos do executivo, legislativo, judiciário, onde o próprio negro não existe, né? E no judiciário, nós só tivemos, durante todo esse tempo da República, 2 momentos em que nós tivemos negros no alto da pirâmide do judiciário. Um deles é o mais famoso, Joaquim de Paula, aqui no STF, e Reis de Paula no trabalho. Como que nós vamos falar da eliminação, do enfrentamento ao racismo, se no judiciário nós só tivemos esses 2 homens negros no alto da pirâmide? Esses tentáculos do racismo estrutural, ele está no judiciário, no legislativo, tão poucos, né? Nós temos hoje vereadores, deputados, senadores negros.
eleitos, quando a gente consegue ter um avanço de uma ação afirmativa, de cotas também no período eleitoral, ainda as fraudes, as mesmas fraudes que nós enfrentamos e já enfrentávamos antes, enfrentamos na universidade e no serviço público, nós estamos enfrentando no período eleitoral, em que não negros se passam por negros para poderem se candidatar nos seus partidos políticos. Então nós temos tão poucos negros e negras vereadores, deputados, deputadas, senadores e senadoras. E quando nós chegamos no executivo, quando nós temos, Walter, e temos muitos negros e muitas negras competentíssimos e competentíssimas, geralmente colocamos esses negros nos órgãos de igualdade racial. É o preto cuidando de preto. Uhum. Se nós não tivéssemos racismo no Brasil, por que a dificuldade de nós termos um ministro da Saúde negro, uma ministra da Educação negra, um secretário estadual de Administração negro, uma secretária estadual de Economia negra, um secretário municipal de Administração negro, uma secretária municipal de Saúde na sua cidade negra, se não existe racismo no Brasil? Por que essa invisibilidade do negro nos cargos de poder, num país em que dizem que não é racista? Então, não tem como nós tratarmos da igualdade ou a equidade racial no judiciário, em qualquer lugar, num país em que o negro ele não ocupa os espaços de poder. E é algo muito... Eu sempre cito isso, principalmente ligado à questão do direito, na área jurídica, sobre isso. Como vamos discutir as leis? Igual, né, o Vitor acabou de tocar na questão da injúria e do racismo, né, que foi equiparado há pouco, injúria com racismo. Mas olha quantos anos que nós debatemos isso, de equiparação, porque virou um subterfúgio para que pessoas, ao nos xingarem de negro, de macacos, ou xingarem de outros adjetivos em que nos ofendam, que ali eram, ou são ainda, condenados a uma cesta básica, nem sequer vão presos, porque a maioria dos que julgam esses casos são pessoas não negras. E é um trabalho que eu sempre bati na tecla de a qualificação, principalmente ligado à questão policial, né? Porque começa o crime não reconhecido, tipificado na hora do boletim de ocorrência, em que o policial ele não sabe o que é injúria, não sabe o que é racismo. Uhum. E ali aquela escrita vai para o delegado que também não sabe diferenciar. Nós temos hoje, aqui em Brasília, nós criamos, né? Mas temos poucas delegacias especializadas em crimes raciais, né? Essas delegacias não, os policiais, os delegados são qualificados ali para conseguir tipificar e conseguir direcionar para que o processo corra realmente corretamente, mas infelizmente não é a realidade na maioria. Então, infelizmente, os crimes de racismo no Brasil, apesar de que é muito além, né? Porque primeiro eu acredito que a eliminação do racismo só é através de políticas públicas. Não existe outra forma de eliminar o racismo no Brasil. Mas são estes espaços em que tem as decisões, as construções para poder decidir se há racismo ou se não é racismo, para decidir se o negro ali realmente ele está sendo valorizado ou não, se o negro ali está sendo o seu direito garantido ou não. São os lugares aonde o negro não existe. São os lugares, pelo menos nos espaços de poder, desses espaços em que o negro ele não existe. Doutor Hector, o senhor fica à vontade, caso o senhor queira também avançar nos temas aqui postos, mas eu deixo mais uma aqui para o senhor. Quando o senhor disse agora há pouco, né, que a história da escravidão negra no país está mal contada. Está mal contada por quê? No caso, os negros, de alguma forma, eles foram também chamados para contarem a história, porque dizem por aí de que a história é contada pelos vencedores. Nessa história da escravidão negra aqui no nosso país, o fato da Lei Áurea ter sido assinada é um passo de heroísmo, como no meu tempo de criança a gente observava dessa forma, olha, nossa heroína nos libertou, enfim. O que falta? Ou seja, fomos chamados também para ajudar a escrever essa história, não fomos, por isso que a história está mal contada. Como é que a gente pode entender também esse ponto que o senhor levantou? Acho que não fomos chamados para contar essa história, não. Estamos sendo chamados agora. Na verdade, não estamos sendo chamados. Estamos metendo o pé na porta para contar a história a partir da nossa visão, né?
Eu acho que, voltando um pouco na provocação que a Karina fez ali, né? Qual o papel do Estado, eu acho que, antes de tudo, a questão do racismo, ela precisa ser, antes de tudo, escancarada, né? Não dá para você debater racismo eu costumo sempre dizer isso, né? Porque tem uma certa vibe de ser antirracista, rede social, telinha preta, todos contra racismo, George Floyd, não sei o quê e tal. E normalmente o antirracismo das pessoas, a indignação, ela se limita ali a um post de internet. Eu sempre digo, se você de fato se incomoda com o racismo, se você de fato é antirracista e nunca numa mesa de bar, numa confraternização, num almoço de família causou um desconforto, você não está sendo antirracista direito, porque certamente você já passou por alguma situação em que haveria necessidade de você repreender com uma postura ativa antirracista, né? Então, esse processo de escancaramento parte de uma premissa que para mim é muito clara. O Estado brasileiro é um Estado genocida. Ponto. Mas genocida... O Estado brasileiro é um Estado genocida, né? E aí eu me lembro aqui, o Vitor citou o nosso querido Gog, um grande rapper de Sobradinho, não é? Sobradinho aqui em Brasília. Não sei se ele é de Sobradinho. Gog é nosso. Sobradinho, Guará, Gog é nosso, né, cara? Gog é um... Genival Oliveira Gonçalves, né? Que ele tem uma música muito bonita chamada Carta Mãe África, em que na narrativa da música ele fala, né, que há muito tempo o negro vem sofrendo, e quando a gente consegue, de alguma forma, formas de reparação como cotas, o opressor ameaça recalçar as botas. Que é isso, né? Para aumentar o grau de opressão. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar sim, o Estado brasileiro é um Estado genocida. Eu tinha falado, né, que a primeira vez que o Supremo debate a questão racial no Brasil é em 2003. Só para fazer um pequeno paralelo, e longe de mim fazendo esse paralelo com os Estados Unidos, partir da premissa que os Estados Unidos têm uma história primorosa ou de modelo com a escravidão ou com direitos fundamentais de negros. Em 1856, num caso chamado Dred Scott versus Stanford, os Estados Unidos já estava debatendo a questão racial. Obviamente debateu ao contrário dos povos negros, que foi um debate sobre uma legislação que tornava negros escravizados automaticamente livres se eles conseguissem alcançar territórios de estados livres, né? Basicamente os territórios dos estados do norte naquela época. Então, a premissa do Estado brasileiro ser um Estado genocida é um Estado que mata e que coloca uma hipervigilância sobre corpos negros, não só no sentido de matar ativamente, mas também deixa morrer, como elemento da necropolítica. E o deixar morrer, né, dialogando aqui com o que disse o Juvenal, o deixar morrer também é deixar morrer por intermédio do sufocamento e da supressão da cultura negra, dos lugares de fala do negro. Então, não é você que vai contar, não é você negro que vai contar a sua própria história, né? Somos nós que vamos contar a sua história. Você vai contar a história só do que a gente permitir. Os negros se empoderam, né, para contar a história nessa história do Brasil muito recentemente. O MNU tem uma passagem, né, muito, muito recente. Se você pensar num país de 500 anos, a gente começou a contar a nossa história muito recentemente, muito recentemente. E contar a nossa história é sempre um desafio, né? Porque é sempre uma tentativa de silenciamento. Sempre uma tentativa de silenciamento. Não, você não pode contar a sua história porque, afinal de contas, você faz parte dela e assim você não tem um distanciamento adequado para contar a história. Bem, nós estamos fechando aqui a primeira hora do programa. Nós vamos sair para o nosso intervalo, mas eu vou deixar aqui uma questão só para provocar mesmo, né? Aqui a nossa mesa, que é uma pergunta uma indagação que ela constantemente é feita e a gente obtém várias respostas. Existe racismo no Brasil? É a colocação que eu deixo para que nós possamos então avançar, tão logo estejamos de volta e dar sequência ao Justiça na Tarde Debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate.
E vamos nós, são 16 horas mais 7 minutos. Você está com a Rádio Justiça, 104,7 FM, como também está nos acompanhando pelo YouTube, pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Agradecemos a você pela sua sintonia, como também pela sua audiência no YouTube. Seguimos em frente aqui com o nosso Justiça na Tarde debate. Hoje o assunto que nós estamos aqui debatendo com os nossos convidados é justamente o 13 de maio de 1888. A sua história, os seus efeitos, as suas consequências. E vamos avançar agora no presente, também projetar aí o futuro com os nossos convidados. Nós estamos aqui com o Dr. Juvenal Araújo, que é ex-secretário nacional de Igualdade Racial, o Dr. Professor Héctor Luiz Cordeiro Vieira, que é advogado, especialista em Direito Constitucional. Ele que é também doutor e mestre em Direito pela UNB, a nossa Universidade de Brasília. Dr. Héctor, que também é sociólogo. Também conosco o Dr. Vitor Andrade, professor de História, cientista político. E a doutora Karine Jordana, advogada e mestranda em Planejamento e Análise de Políticas Públicas. Já direto ao ponto, doutora Karine, por que ainda hoje existe a discriminação racial no nosso país? Olha, isso é o que eu e meus colegas acho que estamos tentando descobrir há muito tempo, né? Quem está na luta, quem está dentro da academia, fora. A gente quer tentar entender, né, por que escutamos tanto que somos todos iguais, que não é a cor da pele que define o ser humano, mas quando a gente vê fotos de posse de concurso público, é sempre a mesma cor. Quando a gente, por outro lado, né, quando a gente vê os noticiários policiais, a gente já tem uma outra cor. Então, assim, se somos todos iguais, então por que alguém está reclamando? Por que alguém está gritando? Porque não é possível que todos nós aqui estejamos pesquisando, estudando e falando algo que não existe, né? Não tem como a gente pesquisar sobre algo que não existe. Então, assim, a liberdade que a Lei Áurea trouxe é o que eu volto, né, que eu já falei, que liberdade é essa? É liberdade de que ponto de vista? Quando a gente remonta lá na Constituição, direito de liberdade, o que é você ser livre? É ser livre de não tenho mais correntes nos meus pulsos e nos meus tornozelos, mas eu sou livre para quê? Né? Então, assim, eu acho que percorremos muito, mas a gente tem muito a percorrer ainda, porque ainda tem muita coisa para ser feita. Eu acho que muitos querem fazer, mas a gente não sabe exatamente quais as ferramentas que vão estar a nosso dispor para ser feito. Seria com a educação ou com contundência maior nas nossas leis para que possamos superar essa questão da discriminação racial no nosso país, professor? O Walter realmente é um mito, né, no rádio, porque eu estava justamente tirando essa colocação que eu ia fazer, justamente que partir do pressuposto da educação. Eu não vejo outra saída de desenvolvimento econômico, social, político no país, se não for pela vida da educação. É a única porta que eu vejo hoje como maneira de você... pela pergunta, né, da questão racial. Agora, é pela educação que você desenvolve economicamente o país, é pela educação que você desenvolve industrialmente o país, mas para você fazer essas construções políticas, fazer essas construções sociais, só tem um jeito, pela sala de aula. Mas como que você faz? Por exemplo, a Lei 14.838, ou é 383, que eu posso estar invertendo aqui um pouco os números, que foi do senador Paulo Paim, que regulamentou a profissão do professor de história. Do historiador. Agora, em 2020, recente. Né? Então, assim, tinha uns professores que saíam da academia, mas ele não tinha profissão regulamentada. Né? A gente ainda vê aí os professores fazendo greve por 9 anos sem reajuste. Né? A gente ainda vê aí da agressão em sala de aula dos professores. A gente ainda vê casos de violência em sala de aula. Então, hoje, eu tenho estatisticamente isso, de cursos de licenciatura no país estão fechando a avançado grau. As pessoas não querem mais ser professoras. Não são bem remuneradas, não são bem vistas, não são bem quistas, não têm segurança. Né? Então, como você constrói? Né? Aí você enche de professor temporário de sala de aula, que não tem compromisso nenhum com a educação, porque ele sabe que daqui a pouquinho ele sai. Né? Ou então um professor sem formação, sem incentivo a estar em sala de aula. Né? O professor saindo de sala de aula foi concurso para a polícia. Né? A polícia está bem remunerada, a polícia mais bem equiparada, a polícia tem outro status. Então, assim,
é somente pela educação que um país... Você vê o Japão, após a Primeira Guerra Mundial, para reconstruir o país foi educação. A Coreia, né? Países assim, que viram que ali era o ponto de mudança social, né? E a gente vê hoje lá policiais que trabalham sem arma, né? Então, assim, para a finalização, né? Para a gente discutir isso é só a educação, não tem outro meio. E, que eu falei, vigiar e punir, né? Já dizia o Foucault. Então, ou você vai vigiar e você vai educar, ou você tem que punir lá na frente. Eu até falei isso no outro quadro, eu falei assim, acho que tem que ter leis mais rigorosas, mais sérias, mais duras, mais rígidas, pra gente dar um fim. Porque se você não falar assim, cara, se você continuar, você vai ser preso. Como o professor falou, ele ganha uma cesta básica, ele tem que pagar com a cesta básica, e às vezes nem a cesta básica ele não paga, né, a pena. Como que faz? Né? Então a gente chegar na escola e começar a mostrar para os meninos que ali é um espaço de construção social, de socialização. Aí vem o pessoal discutir homeschooling, né? Que você dá educação dentro de casa. Como que você socializa a criança? Como que você mostra a ela que existe o outro ao lado? Que você esbarra na pessoa, tem que pedir desculpa, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Então, assim, é pela educação e socialização. Nessa linha de raciocínio... Doutor Juvenal, também avanço com o senhor, ou seja, a educação também concordo plenamente. Mas como se o garoto, a garota, ali em sala, está recebendo, pelo esforço do professor, ali essa questão, né, colocando muito claro ali que essa questão de discriminação racial não deve existir, ponto. Aí quando a criança volta para casa, num condomínio, para pegar o elevador, ela sabe que aquele elevador é dela e que aquele outro é da empregado que leva a carga, que leva as mudanças. Enfim, na escola ela tem, portanto, aí essa visão, essa avaliação que o professor passa. Mas em casa, ali no seu condomínio, é muito claro, posso até estar exagerando, uma plaquinha ali indicando elevadores sociais, elevador de serviço, por onde geralmente o pessoal que trabalha no condomínio é obrigado justamente a pegar. Infelizmente, Walter, o racismo, né, por ele ser estrutural, institucional, sistêmico, ele está em todo lugar, né? E aí eu quero responder a sua pergunta, né? Por que, se ainda existe racismo no Brasil, ou por que ainda existe racismo no Brasil? Como eu disse, a única forma de se eliminar o racismo é através de políticas públicas. Políticas públicas essas que a gente chama de políticas públicas de promoção da igualdade racial, de uma forma efetiva e de uma forma permanente. E como se dá essa política pública de promoção da igualdade racial? Ela se dá da necessidade dessa política estar na saúde, na educação, na economia, na segurança pública, enfim. Nós temos dois mecanismos que são preponderantes, são os pilares para se criar a política de igualdade racial no município ou no estado. O primeiro deles é um órgão de igualdade racial na área institucional administrativa, ou seja, uma secretaria de igualdade racial, uma diretoria, ou uma coordenação de igualdade racial, instituído no órgão ou no estado ou no município. O segundo pilar é o Conselho de Igualdade Racial, que nele em que se coloca no mesmo local a sociedade civil representada e também representantes daquele governo local, em que ali o objetivo é fazer o controle social. Estes dois órgãos criados, você então linka esse órgão ao governo federal através do Sistema Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, que é o SINAPI. Fazendo esse link dos três, você cria naquele município, naquele estado, a política de igualdade racial. Você vai ter esse órgão trabalhando na política institucional, você vai ter o conselho trazendo a sociedade civil para trazer as demandas e você traz o governo federal para abraçar isso e ali tornando em âmbito nacional. Beleza. Nós temos no Brasil 5.570 municípios, né, Walter? Você sabe quantos municípios a gente tem? Até te fiz essa pergunta, não quero que você fale. 5.570 municípios no Brasil. Quantos municípios nós temos dessa política criada? 188. Professor. 188. De 5.570 municípios. Eu quero repetir aqui para a Karine, para o Vitor, e também para o professor aqui, Hector.
repetir, de 5.570 municípios brasileiros, nós só temos hoje, até peguei atualizado aqui, tá? 188 municípios que tem o órgão de igualdade racial criado, que tem o conselho de promoção da igualdade racial naquela cidade e que está linkada à política nacional, criando a política de igualdade racial. Então essa é a minha resposta quando me perguntam, Juvenal, por que ainda existe racismo no Brasil? Porque ainda não há o comprometimento dos gestores públicos, sejam governadores, sejam prefeitos, na construção ou na vontade de eliminar o racismo no Brasil. Porque, Walter, como que eu vou trabalhar política pública na saúde? Nós, negros, somos afeitos a algumas doenças por causa da nossa etnia. Doença falciforme é a mais famosa delas, mas nós, negros, somos mais propensos a ter diabetes mellitus, glaucoma, hipertensão arterial. Existe uma política nacional que a gente chama de política de saúde integral da população negra, que ela existe nacional e tem que ser refletida no estado e no município, ela tem que ser criada. Existe recurso para isso e temos que qualificar os nossos médicos para essas doenças. Então, a doença falciforme, que é uma má formação dos glóbulos vermelhos, que faz com que os glóbulos ficam em forma de uma foice, por isso falciforme, e faz com que ali tenha a questão da anemia, né? A pessoa ela tenha processos anêmicos por causa desses traços falcêmicos. Só que é detectado pelo teste do pezinho. E nem a mulher negra, a maioria, sabe disso. Não existe uma qualificação dos médicos para que ali seja o diagnóstico preciso. Então, a maioria dos médicos não conhece a doença, acaba subnotificando a doença, achando que é um outro tipo de doença endêmica, ligada à questão sanguínea, e várias pessoas negras morrem por doença falciforme, subnotificada por uma outra. Aí eu falei que nós negros somos mais propensos a ter diabetes mellitus, hipertensão arterial, né? E a doença falciforme. Não são esses mesmos diagnósticos que fez com que, durante a pandemia, não eram esses sintomas que eram do grupo de risco? Por que nós, negros, não fomos colocados no grupo de risco durante a Covid? É algo para nós discutirmos. Se nós somos a população que mais sofre as comorbidades para a Covid, porque, e aí, estão nos dados, né? A maioria dos que, as pessoas que faleceram da Covid são negros e negras. Na educação, né, o professor Vitor falou da Lei 10.669, que virou a 11.645, que obriga a contar a história do negro e a cultura afro-brasileira nas escolas. Não é cumprida. Né? Na área da economia, eu citei, quem gera a economia são os pequenos empreendedores, a maioria homens e mulheres, mas são os que não têm acesso ao crédito. Na área de segurança pública, a gente pode falar, nós podemos falar de todas as áreas de políticas públicas de promoção da igualdade racial. Repito, só eliminaremos o racismo no Brasil através de políticas públicas de promoção da igualdade racial de uma forma efetiva, de uma forma permanente. E nós não eliminamos o racismo no Brasil ainda porque não há uma seriedade dos gestores públicos em eliminar o racismo. Igualdade racial, doutor Hector, é uma luta eterna? A busca pela igualdade. Walter, se a gente considerar que o nosso tempo nessa terra é finito, será eterno pra gente, né? Ou seja, não imagino que os resultados da nossa luta serão vistos por nós. Talvez nem por nós, nem pela geração que vem depois, nem talvez por outra geração. Pode parecer um tanto quanto desesperançoso falar isso, mas de fato nós não veremos os resultados das nossas lutas em relação a essa questão racial. É porque estamos lutando pouco? Imagino que não. Imagino que é porque contra o que estamos lutando está muito bem enraizado e é muito forte. Eu costumo dizer que o racismo é uma das tecnologias mais sofisticadas que a humanidade já conseguiu criar. É uma tecnologia que consegue te convencer que está tudo bem, mesmo você sendo constante alvo quando você pisa na rua. Nós temos um número gigantesco de pessoas negras que acham que está tudo bem, mesmo sendo ela o principal alvo, né? Os corpos negros são a principal clientela do sistema penal brasileiro. E, quer dizer, cadê? Né? Onde está a reflexão em massa sobre isso? Cadê a reflexão em massa sobre o fato de que nós temos um Congresso Nacional formado pela amplíssima maioria de pessoas, homens e mulheres brancos? Cadê o debate sobre o fato de que nós temos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal há muito tempo e nós não temos um ministro negro? Será que não tem um negro intelectualmente preparado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal?
Será que não temos? Será que não tem? Assim, não me parece, não consigo, não entra na minha cabeça, né? Assim, não temos. Se a gente for parar para pensar em presidentes da República negros, a gente não precisa nem falar sobre presidentes, vamos falar sobre candidatos à presidência da República negros no Brasil, né? Então, assim, é uma tecnologia tão potente, que ela convence todos aqueles que estão submetidos a ela de que não existe nada de errado, mesmo você sendo o principal alvo dela, né? Mesmo você sendo o principal alvo. Então, a educação tem um papel importante nisso, a gente veio debatendo, mas não é qualquer educação que serve, né? Tem que ser uma educação crítica, tem que ser uma educação reflexiva, tem que ser uma educação onde os fenômenos sociais sejam de fato escancarados. E veja, eu não estou dizendo que seja uma educação imparcial, porque não acredito nesse tipo de educação, não existe educação imparcial. Mas é necessário que seja uma educação crítica e reflexiva, né? Não é possível que em pleno ano de 2023 a gente está debatendo se a princesa Isabel precisa ser homenageada ou não numa abolição em que os povos negros morreram aos montes para conseguirem liberdade. Ou seja, é uma história muito mal contada, é uma história que não chega, assim. Quer dizer, a história do povo negro não pode ser resumida ao que passa na novela. A história do povo negro não pode ser resumida àquilo que está escrito nos livros de história e que não é renovado. E que, infelizmente, esse é um processo, e de novo, é uma tecnologia tão potente que, inclusive, até mesmo os nossos educadores são formados com base em alguns equívocos disso, porque demanda que essa educação crítica seja feita e formatada, né, de uma forma constante. É um aprendizado constante isso, né? Quer dizer, não é possível que a gente não consiga avançar nesse sentido. Eu não acho que estejamos lutando pouco, acho que, pelo contrário, que o povo negro, as pessoas têm lutado cada vez mais. Eu costumo dizer que uma vez que a gente é picado pelo mosquitinho da consciência e do letramento racial, se abre um mundo novo para você. Esse mundo novo, ele traz dores e sofrimentos, porque você começa a enxergar uma série de coisas que você nunca mais nunca tinha enxergado na vida, e você nunca mais vai ser a mesma pessoa, e isso vai te trazer dores psicológicas que vão se refletir na sua vida, na sua forma de enxergar o mundo. Mas isso também é um combustível para você pensar no seu futuro e lembrar dos ancestrais que permitiram que você chegasse até aqui, né? Então, não acho que estejamos lutando pouco, mas acho que o inimigo, o adversário, é um adversário muito potente. E precisamos escancarar. Sem escancarar, sem dizer... E precisamos mais do que isso. Precisamos trazer as pessoas brancas. Precisamos, né, colocar a branquitude para debater isso, porque quem inventou esse papo de racismo não fomos nós, não. Quem sustenta essa tecnologia chamada racismo não somos nós negros, são os brancos. Eles criaram, então eles deem conta do monstro que criaram. E esse monstro é possível vencer, doutora Karine? Se a gente achar que não, né, bota todo o nosso debate aí para água abaixo. Eu quero seguir, inclusive, a linha de gancho do Juvenal, né? De que a forma da gente acabar o racismo é primordialmente pelo meio de políticas públicas. Eu acho que, assim, se tá tão difícil criar políticas públicas, então, assim, vamos avaliar o ciclo de políticas públicas que já existe, né? A gente, periodicamente, a administração tem que avaliar se uma política pública está sendo efetiva ou não. E, assim, dentro do direito, a gente escuta muito que não tem como dar direito para todo mundo, direitos sociais tem custos, mas, assim, se a política pública não chega para todo mundo, ela perde sua utilidade. Então, eu acho que, assim, se o obstáculo a gente não renovamos a ideia de igualdade e equidade porque não temos políticas públicas, então vamos parar um pouco e ir pelo caminho mais fácil, que é essa política pública que já existe. Em que medida eu posso melhorar essa política pública? Como que eu posso trazer uma efetividade maior das normas constitucionais? Porque quando a gente lê a Constituição, é muito bonito e a gente tem ideais que são muito bonitos. Mas, assim, não dá pra gente só ir nessa mesma coisa de não dá pra todo mundo ter direito. Eu tenho problema de
porque o governo federal não passou recurso para o Estado, que não passou recurso para o município. Então, eu não posso fazer a política pública, porque eu não tenho dinheiro, então tá tudo bem. Se não tem, o problema já não é meu. A gente tem a ideia de responsabilidade solidária das três esferas da federação, União, Estados e municípios, os três estão vinculados aos direitos fundamentais e os três têm que trabalhar, assim, incessantemente. Tanto que qualquer cidadão, isso é uma ideia que a gente não tem muito, né? Qualquer cidadão tem o direito subjetivo de demandar no judiciário uma violação de direito. E quando a violação de direito parte do próprio Estado, que o Estado que vai dar o direito, o Estado é que impune se o direito é violado. Assim, eu acho que, além de ocupar os espaços, porque até um pouco tempo atrás e ainda hoje, os negros estavam com a dificuldade disso, de ocupar os espaços. Mas não é só a gente estar lá presente, a gente tem que ser ouvido e, assim, ter voz e uma voz ativa. Eu estou nesse espaço e eu tenho uma proposta e a minha proposta precisa ser efetivada. Bom, deixa eu voltar com o professor Vitor. Professor Vitor, quer dizer, quando se fala em política pública, claro, todos nós entendemos a sua importância. Mas e o resultado dessas políticas públicas? Porque até hoje, como já foi dito aqui, os nossos presídios são povoados por pessoas negras, como o senhor também pontuou. Quem morre na bala ou em alguma coisa, na violência, são negros. Enfim, quando se faz um levantamento e verifica na Cracolândia quem são os personagens da Cracolândia, em São Paulo não há nem o que questionar, né? Quem é que está também na Cracolândia. Moradores de rua também não se precisa nem fazer pesquisa, está, portanto, ali às claras. Enfim, onde é que essas políticas públicas estão? Pois é uma construção histórica. Você vê, vou até para um próximo assunto, de repente. Você vê dia 2 de fevereiro, não é Nossa Senhora dos Navegantes, é Iemanjá. Dia 8 de dezembro é Oxum. E qual é o feriado que a gente tem, professor, aí de culto à ancestralidade, que o professor Hector falou? Todos são católicos, todos são cristãos, todos... E uma população de maioria negra, como todos falaram, que todos têm consciência do que está falando, né? A lei de tolerância religiosa, ela foi feita por uma agressão a uma menina que estava vestida a caráter de uma religião de matriz africana, por exemplo, né? Amanhã se cultua os pretos velhos pelo 13 de maio. Pela visão 13 de maio. Então, assim, é uma construção que foi feita que você não pode sair com seu fio de conta no pescoço na rua, que você já está achado como marginal mesmo, né? O marginal não é o bandido, é o que está afastado, o que está à margem, o que está distante, que ele não pode ocupar o mesmo espaço de centro, né? Então é uma construção de todo jeito. Musical, por exemplo, o Luiz Caldas, outro dia ele falou assim, que nunca mais ele canta aquela música que aquela negra quer, né? Ele fala assim, eu não canto mais isso aqui. Hoje eu tive uma consciência de que eu fiz ali no passado foi meramente econômico, então não tem sentido, né? Então passa por vários setores, a construção ela vem. Quando a gente fala de consciência negra, professor, na escola, né? Aí o professor geralmente aborda assim, eu não estou generalizando, mas eu sei pela experiência de sala de aula que eu estou. Vamos falar sobre consciência negra. Aí o menino vai lá e fala assim, vou falar sobre o vatapá, o acarajé e tal, ponto. Vamos falar sobre consciência negra, ele pega a África do Sul, ele pega Nigéria, geralmente os times de futebol ali e tal, e joga aquilo ali, né? Por exemplo, nas escolas, muitas escolas têm o papel, por exemplo, de fazer cultos religiosos na escola, o católico, o evangélico, tal. Se o menino levar uma tabaco e levar uma conga para dentro da escola, problema. É problema. Né? Então, assim, é uma construção de vários... Na escola, quando a gente falou da consciência negra, resume isso. A comida, né? A culinária, alguns povos africanos e a religião. Aí só fala Umbanda e Candomblé. Eu falei, não, pô, a religião de matriz africana é um leque de opções que você tem para discutir. Então, essa construção foi feita nas novelas também. Aqui em Brasília, é uma crítica muito grande, não quero aqui fazer juízo de valor a ninguém, mas, por exemplo, o quarto da empregada, que tem na Asa Sul, na Asa Norte da construção. Olha que beleza, né? O quarto da empregada. O quarto dela é direto ligado no elevador que você tinha falado mais cedo, o elevador de serviço, né? Ela falava, não, foi uma ideia de aproximar a pessoa que estava trabalhando dentro da nossa casa junto com o morador, né? Com o proprietário. Aí eu falei, será que aquela empregada fala assim, vou sair, meu horário é até 6 horas da tarde, vou sair, vou pra rua, vou chegar 4 horas da manhã, todo dia. Você acha que o
patrão ia tolerar isso? Não vai, pô. Então aquilo ali é um resumo da senzala, que, na minha opinião, desculpe quem valoriza essa questão arquitetônica, artística, né, os consultores e tal, mas o quadro de empregado realmente é o que o Fiuca dizia, né, o antigo baterista do Rapa, que em todo o Camburão tem um pouco do navio negreiro, né? Então, assim, é por aí. Então, ó, essa construção foi feita, né, em novelas, construção feita na música, essa construção foi feita na discussão de religião. E, enfim, então essa construção é difícil da gente chegar, pontuar amanhã, como fazer, acabou, né? Foi o que o professor falou mais cedo, a gente tem tema aqui para 100 programas ou mais, 1000 programas, 1000 horas de gravação, né? E nessa linha, professor, vamos para um assunto bem recente. A senhora passageira Samantha Vitena Barbosa, em Salvador, embarcada num avião, e de repente ela pretendia o seu notebook, mantê-lo, né, ali muito próximo. Quando ela foi orientada, entre aspas, a despachar o seu notebook, tem aquilo no bagageiro do avião, como uma mala aí de 200 quilos. Todos nós sabemos da repercussão que deu, portanto, aí este caso, repercussão inclusive internacional. Quer dizer, ela, como outros que estavam também embarcados, também tinham objetos de mão, mas somente ela foi vista de forma irregular com aquele seu objeto, quando o objeto dela também era até menor do que muitos outros que estavam também em posse dos demais passageiros. Mesmo assim, seus argumentos não foram válidos e ela acabou sendo retirada à força, portanto, da aeronave. De que forma a gente pode fazer uma leitura sobre este caso? Ou seja, seria reflexo de quê? Seria marcação? Seria o fato, não, é negra, então tem que sair. Mas e aquele branco que também estava com o mesmo objeto? Por que ele permaneceu? Qual a reflexão que podemos tirar, não só tirar e absorver, mas como também encontrar meios de avançar na discussão sobre este ponto, doutor Juvenal? Na verdade, Walter, a gente falou isso sobre aqui, né? Falando sobre isso ainda dos reflexos da escravidão no Brasil, né? A ideia de que o negro ele é inferior ao não negro desde a escravidão, reflexo de que o negro foi moldado para se ensina ou não, baixar a cabeça, a questão das cotas mesmo, né? Eu costumo falar um exemplo prático do por que nós criamos as cotas raciais nas universidades, com o simples motivo de que na época dos vestibulares, o negro vindo de escola pública precarizada, o não negro vindo de escola privada e com a qualidade maior, e na hora do vestibular o pé de desigualdade ali fazia com que o negro ele não estivesse nos espaços acadêmicos. Então nós precisávamos criar as cotas, enfim, são muitas desmistificações que temos que fazer sobre esse tema, mas uma delas é de que as cotas eram eternas, e não era. É uma ação afirmativa de 10 anos, em que a gente precisava para quê? Por exemplo, precisávamos colocar o negro e o não negro no mesmo espaço acadêmico para que nós pudéssemos provar o óbvio, que a minha cor da pele indifere do meu intelecto, que a minha cor da pele indifere do outro ser com a pele mais clara, da minha capacidade de raciocínio, da minha inteligência. Então as cotas foram criadas para isso, para nós provarmos o óbvio, para você ver o quanto o racismo no Brasil ele é impregnado. Precisava colocar ali, durante um tempo, negro e não negro, para mostrar que o negro é tão inteligente quanto o não negro. Essa realidade de que o negro... durante principalmente a escravidão, e ele sendo inferior ao não negro, ele mostra muito essa questão desde, se você pega uma pessoa com a pele preta e um outro com a pele mais clara, e podem ser os dois morando numa periferia, com a mesma questão socioeconômica igual, e você coloca os dois hoje para uma entrevista de emprego, em que o entrevistador ali vê um empate técnico, os dois têm a mesma qualificação técnica, ele vai para onde? Ele vai pelo perfil. O perfil, o entrevistador, ele vai ver o que para ele é bom. A pessoa, o entrevistador, ele vai ver o que para ele é bonito. O que para ele é bom para a empresa. Ele nunca vai escolher
aquela pessoa com a pele preta. A questão, a questão de racismo no Brasil, muitos falam assim, as cotas têm que ter sociais. Não, porque mesmo na questão social, as pessoas com a pele mais preta, elas serão ali, haverá um pé de desigualdade. Porque o racismo quanto mais a pele preta a pessoa tem, ele vai ser colocado de lado com uma ideia de que é inferior. O caso que aconteceu no avião, ele acontece corriqueiramente no supermercado, igual o Vitor citou, no banco onde você vai, numa venda, em outros lugares. Por quê? Na oportunidade que se tem de igualar direitos e oportunidades, sempre a pessoa negra ela vai estar em pé de desigualdade. O caso que aconteceu com essa senhora, é nítido que por que motivo só ela que teve ali que ser retirada do voo, a sua mala ser retirada do voo e ter aquele motivo ali de constrangimento e discriminação. Porque na visão da pessoa que estava ali naquele momento ali, tendo que tomar aquela atitude, para ela, a pessoa só de ter a pele preta, ela já está em pé de desigualdade ou de algum crime cometido. Infelizmente, é a realidade, Walter. E no Brasil, independente do cargo que você tenha e do poder aquisitivo que você tenha, se você tem a pele preta, você tem um alvo nas suas costas, na sua frente, na sua testa, você tem um alvo. Então, as desigualdades, elas são constantes no Brasil, infelizmente. Eu me lembro, Walter, que durante o período que eu fui secretário nacional, eu representei os países de língua portuguesa no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. Então eu fiquei lá 2 anos representando o Brasil. Os próprios brasileiros não acreditavam que eu representava o Brasil, um homem negro. Então eles perguntavam de qual país africano que você está representando. Então é independente do seu posto, é independente da questão socioeconômica, onde você estiver com a pele preta, em um espaço em que ali não tem a maioria negra ou tenha negros, sempre você vai ser a pessoa que eles vão achar que não é o seu lugar. Né? No Brasil parece que nós negros temos um limite, né, professor? Parece que nós temos até o limite. Nós só podemos ir até um espaço em que não seja igual ao do não negro. Aqui você não pode passar. Até aqui você é bonitinho, até aqui você é muito bem-vindo. A partir do momento que você chega a igualar, ali já você não imagine superar ou estar acima. Infelizmente, são os tentáculos do racismo no Brasil, em que nós aqui temos o nosso alvo aonde nós formos por causa da nossa cor da pele. Professor Hector, como o senhor muito bem pontuou, né, a nossa história é mal contada. Quer dizer, casos que, de alguma forma, quando tem um negro como vítima, indica também que são casos mal resolvidos. A exemplo deste caso, dessa senhora que embarcou, portanto, em Salvador, deu no que deu. Será que alguém aposta no esquecimento para deixar morrer o assunto? Ou será que a nossa legislação ela ainda não chegou lá para poder, de alguma forma, tomar uma decisão, que é o que todos nós aqui estamos pedindo, leis que sejam mais contundentes em todas as situações que, de alguma forma, tem aí presente essa questão clara que é justamente a do racismo. Quer dizer, este caso ocorreu praticamente nos últimos dias do mês passado. Hoje estamos aí no dia 12, quer dizer, tem 15 dias que aconteceu. Ninguém mais fala no assunto e muito menos as autoridades dão resposta do que estão fazendo a respeito deste ponto. Quer dizer, também podemos, dentro deste contexto, avançar também nas nossas mídias, ou seja, na nossa comunicação, onde também são poucos os negros que de alguma forma também estão exercendo aí essa profissão, principalmente no vídeo, enfim. Então não tem, portanto, pauta para ser levantada ou sugerida, como este caso, para acompanhar até o final, professor Hector.
É complexa a questão, Walter. É assim, eu queria iniciar minha resposta pegando um pouco o final da fala do Juvenal, que é essa questão de nós igualarmos, né? Porque, primeiro que para nós igualarmos, a gente precisa fazer muito mais do que um branco precisaria fazer, né? E segundo que para nós igualarmos e sermos considerados, ainda assim a gente precisa enfrentar uma outra coisa, que é nos colocarmos nessa circunstância a partir da nossa vivência, né? Eu não gosto de me autorreferenciar, mas eu me utilizo como exemplo. Quer dizer, eu sou mestre e doutor em Direito, minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado enfrenta a questão dos direitos humanos, do direito constitucional, dos direitos fundamentais. Não falo especificamente sobre racismo. Eu poderia estar produzindo sobre direito constitucional, hermenêutica jurídica e todas essas questões eruditas do direito constitucional, mas eu sou um homem negro com doutorado e eu preciso falar sobre o que é ser um homem negro com doutorado. Porque tem um monte de homem negro que não consegue ter doutorado e que está do lado de lá do cano do fuzil morrendo. Então, eu preciso falar em nome dessas pessoas, né? Eu preciso falar em nome dessa gente. Eu preciso falar em nome daquelas mulheres que estão enfrentando o Sistema Único de Saúde e que, de acordo com várias pesquisas, durante um processo de parto, não tomam anestesia porque existe um imaginário social que o corpo negro, reforçadamente, ele é mais preparado para dor do que o corpo branco. Então, eu poderia estar escrevendo artigos e mais artigos sobre hermenêutica, sobre sentenças propositivas, aditivas, sobre uma comparação do direito constitucional italiano, dinamarquês, sul-africano, mas o meu dia tem só 24 horas, assim como o dia de todo mundo. E, de alguma maneira, a minha vivência, a minha experiência me coloca num plano em que eu preciso moralmente debater questões que fazem parte da minha sobrevivência e da sobrevivência de quem virá depois de mim. E em tributo a quem veio antes de mim, né? E isso tudo acaba traçando esse caminho de para onde vai o esquecimento sobre essas questões. Você citou, né? Quer dizer, temos 15 dias da Samantha. A Samantha, salvo engano, foi o nome dela, mesmo, né? Samantha. Da Samantha. Ninguém mais fala sobre isso, mas ninguém mais fala sobre o João. O João, que foi aquele garoto assassinado dentro de casa quando brincava com um amigo, num tiro de fuzil. Ninguém mais fala da Ana Luísa, que é a outra menina que foi morta num tiroteio com o uniforme da escola. Ninguém mais fala naquele rapaz que tomou 81 tiros de fuzil no carro, todos negros. Todos negros. Ninguém fala. A grande questão é quem se importa com os corpos negros no Brasil? Eu tendo a concordar com todos os colegas aqui que políticas públicas são uma ótima saída para lidar com o racismo, mas eu acho que o debate sobre racismo, ele é antes de tudo um debate moral. Precisamos fazer um debate moral sobre racismo, porque sem a substância moral do debate sobre racismo, nós não conseguiremos pensar em políticas públicas, porque sem a moralidade do debate, não tem execução possível que dê conta, justificativa, motivação para que a gente dê continuidade, né, a isso. É certo que o panorama está mudando, né? De 2020 para cá, as listas aí da literatura ficcional e não ficcional no Brasil, a gente tem um dado de 2020, salvo engano, que dos 20 principais autores lidos no Brasil, 7 eram negros. 7 eram negros. Por que a gente não está estudando Carolina Maria de Jesus? Uma mulher negra, uma mulher que revolucionou a literatura, uma mulher dona do quarto de despejo, que é talvez uma das histórias mais emblemáticas da nossa historiografia brasileira. Por que essa mulher não está na literatura dos vestibulares, cobrada em concurso público? Sabe? Por que isso não está sendo cobrado em concurso público? Então, assim, eu me lembro do grande Darcy Ribeiro, lá no Povo Brasileiro, em algum lugar da obra dele, ele diz, né, o Brasil quando ele está falando da escravidão, o Brasil é um moinho de moer gente. É um moinho de moer gente preta. Quem se importa com esses corpos pretos que estão morrendo todos os dias? Né? Os corpos pretos são mortos. Quem mata, também morre quem atira. Né? Quem morre são os pretos. Quem atira também são os pretos, curiosamente.
né? Nas fileiras iniciais das infantarias policiais militares espalhadas Brasil afora, as baixas patentes são ocupadas por negros. São eles que vão para o enfrentamento contra outros negros. Olha o grau de sofisticação dessa tecnologia chamada racismo. O racismo coloca negro para matar negro em nome de algo muito maior, que a gente já debateu aqui o que é. Professor, tem diferença da abordagem Alphaville e Alfavela? Doutor Vitor. Completamente, né? Alphaville e Alfavela, claro. A abordagem é diferente. Por que é diferente, doutor Vitor? Pois é, aí pulei a Karine, né? Não, eu volto com a Karine. Não, é porque, não, mas porque a gente está falando da favela no processo da construção justamente da abolição. Processo de abolição, quando a pseuda assinatura lá da Princesa Isabel, o pessoal não tem pra onde ir, vai pra favela. Favela, na verdade, é o nome de uma planta, né? De encosta, né? De morro, né? Então, a abordagem na favela e Alphaville é diferente. Alphaville é um bairro de alta classe, né? E a abordagem... Vou citar um exemplo, né? Teve aquele rapaz que foi humilhado por um morador lá na favela, na Alphaville, que ele fala assim, ó, minha cor, eu sou branco, eu tenho sangue azul, tal, não sei o quê. O rapaz era um entregador de delivery, né? Enfim. E aí teve uma abordagem de um outro que... em Alphaville, que o policial chega lá e ele vem aqui, eu ganho muito mais que você ganha R$500 por mês, você é pobre, você é preto, você é policial, você chega o cara todinho, o policial caladinho lá, tipo assim, nesse cara eu não posso tocar. Ele tem alto poder aquisitivo, ele tem um padrão de vida alto, se eu abordar ele como eu abordo o camarada lá na Ceilândia, no outro dia ele tá punido, cara. O sistema né? se rearranja. Teve um policial militar aqui no Brasil, um comandante, que quando ele foi pro Lago Sul fazer aquele comando de abordagem nas ruas, fala assim, ó, policiais, tomem muito cuidado com as pessoas que vocês vão abordar. Isso foi recente, deve ter 1 ano, 2. Aqui são pessoas de alto padrão aquisitivo, aqui são pessoas importantes, né? Que são pessoas de alta classe. Então, cuidado com as suas abordagens, como você vai falar com a pessoa, esse foi o comando. Quando eles se reúnem na Praça do Trabalhador, lá na Ceilândia, que eles vão fazer as abordagens, totalmente diferente. Você já sabe qual é o padrão, você já sabe como que é o estilo, você já sabe como é... Então, assim, por isso que eu falei que a abordagem Alphaville é uma abordagem diferente da Alfavela, né? Que é um trocadilho que a gente faz. Então, uma abordagem totalmente diferente. E quem está na ponta foi como o professor falou. A baixa patente negra e a alta patente não. O senhor falando da Ceilândia, teve aquele filme, né? Branco pra cá. Branco sai, preto fica, do Marquinho do Tropa. Grande parceiro, grande camarada, Branco sai, preto fica, que é contando a história do quarentão, inclusive. E essa semana nós tivemos também na Ceilândia o caso da advogada que tomou spray de pimenta no rosto e depois tentaram imobilizá-la porque ela foi chamada diante de uma guarnição policial que estava tentando abaixar o volume, tentando fazer abaixar o volume de uma festa numa casa qualquer e sem cerimônia qualquer as forças de segurança deram um spray de pimenta. Ela não rigorosamente, era uma mulher negra que representava zero risco para a polícia que estava ali. Então, sim, a gente pode pensar no caso da Samantha, do avião, né? É proporcional você chamar a polícia para tirar uma mulher negra de um voo por conta de um problema de má administração da empresa aérea? Porque aquilo é problema de má administração da empresa aérea, né? A empresa aérea que não consegue administrar adequadamente a quantidade de gente que entra, com a quantidade de bagagem que entra e o tamanho e espaço no avião que tem. E aí, porque se trata de uma mulher negra que ousou questionar, que ousou contestar, a polícia é o primeiro recurso utilizado contra ela. É a polícia, né? Ou seja, é o aparato repressivo do Estado. Veja, não faz muito tempo que o Supremo Tribunal Federal estava debatendo a questão do perfilamento racial. Isso me parece surreal. Em 2013, eu tive a honra de participar do debate assinando a petição da Educafro junto com alguns outros colegas, onde o Supremo estava debatendo, ainda está, né, na verdade, porque o processo ainda não chegou ao final, se é válido ou não, de acordo com os padrões do processo penal, o início de uma busca pessoal pelo simples fato justificado de que comecei a busca pessoal em alguém pelo fato da pessoa ser negra. É surreal a gente estar debatendo isso. Quer dizer, eu tenho para mim, assim, em termos até ousados, se a nossa Constituição fosse mesmo cidadã, no preâmbulo dela haveria um
enorme pedido de perdão ao povo preto por toda a história que nós passamos. Foi assim que nós começamos o programa, né? Exatamente. Doutora Karine, nós estamos já caminhando para o encerramento do programa. Olha aqui, foi realmente uma conversa realmente muito boa. Doutora Karine, vamos às considerações finais. Eu começo com a senhora. Infelizmente, nosso tempo encurtou 1 minuto e meio, por gentileza, doutora Karine. Eu acho que, assim, todo mundo trouxe contribuições muito boas. Além de estatizar o debate, a gente tem que personalizar o debate, né? Porque acho que é uma questão muito pessoal também, como o Dr. Hector falou, né? O debate moral dentro desse tema. Acho que aqui a gente trouxe muita coisa boa, trouxe desafios e a gente tem que sair dessas paredes e continuar a luta lá fora. Para quem está dentro desse debate, para quem está dentro dessa pele, todo dia é debate, todo dia é Lei Áurea, todo dia é isso. Mas, assim, é cansativo? Mas não vamos parar e pedir forças, né? Porque, assim, não acabou ainda, não acho que está perto de acabar. Espero que, pelo menos, aí alguma geração consiga ver uma luz e, né, que amanhã a reflexão não caia só sobre os negros, né? Que os não negros também tenham essa capacidade reflexiva e crítica de entender o que a Lei Áurea realmente significou no Brasil. Pois não. Professor Vitor, também, por favor, 1 minuto e meio para as considerações finais. Eu penso que esse espaço democrático ele foi muito bom, muito rico, né? Às vezes os professores falam aqui, eu fico assim, caramba, olha o nível, né? Aí você chega lá. E assim, a democracia, Walter, ela passa pelo poder do voto. Então é muito importante a conscientização nossa de quem a gente vota, de quem a gente escolhe, quem a gente coloca lá, qual é o discurso da pessoa que você está colocando ali. Né? Então a gente passou por momentos muito difíceis, tenebrosos, mas a gente crê na esperança, né? A esperança tem que vencer o medo sempre. E eu penso que esse espaço é fundamental, que nos convide outras vezes, né? É muito bom. Como eu falei assim, está na rádio que eu escuto. Né? Eu boto no rádio lá, 104.7, e escuto e vejo vários debates, já vi os professores aqui sendo entrevistados outras vezes, é bom estar de frente com eles. Né? Então, eu acho que a Rádio Justiça está de parabéns pelo convite, pelo debate, pelo tema, né? E para a exposição, realmente assim, que não tivemos limitação nenhuma aqui de falar assim, vocês não podem falar isso, vocês não podem citar tal coisa. E jamais isso vai acontecer. Jamais, que bom. Então, estão de parabéns, muito obrigado pela oportunidade, Walter. Estou sempre à disposição da Rádio Justiça e de todos os colegas aqui, se eu puder contribuir no debate. Perfeito. Doutor Juvenal, também, por favor, 1 minuto e meio para as considerações. Só para agradecer, né? Quero aqui falar que eu fiquei honrado aqui de ladear aqui doutor Hector, doutora Karine, doutor Vitor. Foi uma honra. Obrigado mais uma vez por ter a honra de estar ao seu lado. E é isso, eu acho que foi muito, muito profunda. E eu sempre digo que onde eu puder debater sobre racismo e ter a oportunidade de pelo menos colocar uma sementinha na cabeça de nem que seja uma pessoa da importância de nós eliminarmos o racismo, da importância de nós termos práticas antirracistas, eu acho que nesse lugar eu tenho que estar. Então é agradecer, né, a sua audiência, aos seus ouvintes, aos seus telespectadores, agradecer à Rádio Justiça pelo o seu papel há tantos anos, Walter, dando a oportunidade para que as pessoas sejam conscientizadas e que ali elas possam ter um pouco mais de orientação, de conhecimento, para que a gente tenha uma sociedade mais justa e uma sociedade mais igual. Né? Então, agradeço sempre. Doutor professor Hector Luiz, também, por favor, 1 minuto e meio para as considerações finais. Eu queria agradecer o convite, Walter, e o meu agradecimento vai em forma, inclusive, de homenagem a você, né? Por propiciar esse espaço e por saber da sua longuíssima trajetória nessa cidade, na política, na abertura dos debates relacionados a isso. Quer dizer, eu inclusive me sinto moralmente compromissado em abrir caminhos, porque sei que você abriu caminhos para a gente que está aqui, e a gente está aqui em grande medida porque você abriu esses caminhos. É a mitológica figura do Ubuntu, né? Então, eu queria agradecer, queria falar que foi uma satisfação estar aqui com o Juvenal, com o Vitor, com a Karine, que foi minha aluna. Muita satisfação reencontrá-la depois de tanto tempo, agora numa mesa de debates, né, entre iguais. Estou muito orgulhoso, tá, Karine? Muito orgulhoso. E dizer que é isso, esse processo de enfrentamento, de resistência,
É sempre muito complicado, mas acho que a gente não tem muita opção, né? É isso ou isso. Não tem como esmorecer, né? A gente tem que fazer um enfrentamento cotidiano, a gente tem que se perguntar, a gente tem que provocar, a gente tem que escancarar, a gente tem que criticar, pensar em quem veio antes, pensar em quem virá depois, e tentar fazer com que esse país, de alguma maneira, corrija um pouco essa história em nome de uma igualdade racial que seja próspera, né? Que os filhos pretos tenham as mesmas chances dos filhos brancos. Doutor Hector, muito obrigado pela atenção. Doutora Karine Jordana, muito obrigado também pela atenção. Doutor Vitor, muito obrigado pela atenção. Doutor Juvenal, muito obrigado também pela atenção. Com certeza, este tema estará em breve de volta, aliás, sempre aqui como pauta, aqui dentro do nosso Justiça na Tarde debate. Daí o convite sempre renovado para, de novo, os senhores e senhora também estarem conosco mais uma vez, sempre debatendo este assunto que é importantíssimo. Sou Walter Lima, fiz a condução deste nosso debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo é da Bárbara Michelini. Muito obrigado a todos, bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.